Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas, ou você que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Temos o primeiro finalista da Copa do Mundo de Clubes de 2025, é o Chelsea, que superou o último representante brasileiro da competição com 2 gols de um moleque de Xerém. Dessa vez a lei do ex teve requintes de crueldade para o tricolor das Laranjeiras. Já vai deixando aí seu like, a inscrição, o hype se possível, compartilhem o conteúdo e deixem o feedback de vocês aí nos comentários, assim como suas impressões sobre esse jogão de bola aí entre Fluminense e Chelsea. O Fluminense tinha 2 desfalques conhecidos, né, o zagueiro Freitas e o volante Martinelli. Ficou ali a incógnita pré-jogo quanto a se o Renato Gaúcho iria manter o sistema com 3 zagueiros, que ele usou contra a Internazionale, que ele usou também contra o Al Hilal, que eram inclusive 2 times que utilizavam plataformas como essas, e a opção foi manter o sistema, mesmo encarando um Chelsea que viria no 4-2-3-1. O time também não teve Samuel Xavier iniciando a partida na direita, por uma questão física, e teve o René voltando de suspensão pela esquerda. O Flu foi a campo com Fábio no gol, Ignacio, Thiago Silva e Thiago Santos na zaga, Guga na ala pela direita, Bernal e Hércules, os 2 volantes, o Nonato um pouco mais à frente, e o René como ala pela esquerda e a dupla de ataque Germancano e John Arias. O Chelsea também tinha 3 desfalques. O lateral direito Reece James, que já é conhecido por ter questões físicas, ficou no banco, entrou durante o jogo, mas não começou jogando, não tinha condições disso. Além dos suspensos Colwell na zaga e o Delap no ataque. Porém o sistema tático foi o mesmo e teria também a volta do Moisés Caicedo voltando de suspensão. O time do técnico Enzo Maresca foi Robert Sanchez no gol, Malo Gusto na lateral direita, Chalobah e Adarabioio na zaga, o Cucurella na lateral esquerda, Caicedo e Enzo Fernandes, os 2 volantes, Pedro Neto, aberto pela direita, Cole Palmer centralizado, Nkunku na esquerda e João Pedro na frente. Talvez a grande ideia ali do Renato em manter os 3 zagueiros fosse igualar numericamente a primeira linha de defesa com a variação ofensiva dos ingleses por 3-2-5. É um time que costuma usar estratégias posicionais, prendendo o lateral direito, centralizando o esquerdo, junto com um dos volantes e avançando o outro junto ao meia, nos meios espaços e mantendo os pontas bem abertos. Sendo assim, não teria a vantagem de 5 contra 4, né, de uma primeira linha do Fluminense. Teria ali assim um enfrentamento individual de 5 contra 5. Mas ainda assim, como eu sempre digo aqui, igualdade numérica é sempre pior para quem está defendendo. No entanto, o Flu teria vantagens ali no meio campo, mantendo 3 jogadores à frente da zaga, contra 2 do Chelsea, e também teria uma inferioridade no ataque, já que o Arias e o Cano teriam 3 jogadores pela frente, o lateral base, mais os 2 zagueiros. Primeiro tempo de maior controle das ações do Chelsea, mais posse de bola, maior pressão no campo de ataque e forçando muitos erros de passe no meio campo. Muitos espaços ali nas costas do Guga na lateral direita e poucas oportunidades de acionar Arias e Cano no ataque. Placar aberto aos 20 minutos de jogo, gol do Chelsea, Pedro Neto recebendo o passe do João Pedro no meio, que roubou a bola e pôs o português para correr. Ele tentou o cruzamento para a área, o Thiago Silva cortou, a bola caiu exatamente no pé do João Pedro, que bateu o cruzado e acertou o ângulo do Fábio, um golaço para abrir o placar. No minuto seguinte, o Pedro Neto fez ótima jogada para cima do Guga, pela esquerda ali do ataque, cruzou para a área, o Malo Gusto cabeceou bem e quase marcou o segundo. Aos 26, a defesa do Chelsea errou na saída de bola, o Hércules ganhou a bola, teve tudo para marcar o gol tocando rasteiro entre as pernas do Sanches, mas o Cucurella estava lá para evitar o empate em cima da linha. Aos 34, o Fluminense teve uma cobrança de falta que desviou no braço do Chalobah. O árbitro, na hora, marcou pênalti. De fato, a bola explodiu no braço do zagueiro dos Blues. Mas o VAR sugeriu revisão e, devido ao movimento ter sido natural, braços para baixo, não teve ali ampliação do raio de ação do corpo, o jogador até tentando recolher o braço, né, no momento que a bola vem de encontro a esse toque, e aí o pênalti acabou sendo desmarcado corretamente na minha visão. Tem opiniões aí divergentes, que, não, ele tá com o braço não tão colado assim ao corpo, tem gente que está interpretando aquilo realmente como pênalti, mas eu acho realmente que o árbitro, no fim das contas, acertou em ter anulado. E era um momento bom do Fluminense no jogo, esse momento em que esse pênalti foi marcado, depois anulado. O Fluminense já estava forçando mais a marcação dentro do campo de ataque, inclusive o lance que originou essa cobrança de falta foi um cruzamento do Arias pela direita, que encontrou o Ignacio no segundo pau, em boa condição de cabecear, e quem cortou o cruzamento, quem evitou a ação
do zagueiro, que no caso ali estava sendo atacante, né, no lance, foi o João Pedro, o centroavante do time. Tanto ele quanto o Nkunku, né, pelo outro lado do campo, estavam se dedicando bastante na recomposição e na fase defensiva. Postura essa que deixava o Pedro Neto muito livre como válvula de escape. Ele produziu outras 2 boas chances no primeiro tempo. Uma delas deixou o Guga no chão, né, e conseguiu um escanteio, e aí na cobrança quase o Nkunku conseguiu marcar o segundo gol. Naquela que foi praticamente a última chance do Fluminense na etapa inicial, o Ignacio tentando se aproveitar ali do posicionamento frequente, né, adiantado do goleiro Robert Sanches, tentou arriscar uma finalização do meio campo, mas aí a bola vai totalmente sem direção. Números, então, da etapa inicial, galera, foram 7 chutes a 3 para o Chelsea, 3-1 no alvo para os Blues, 55-45% de posse de bola para os londrinos. Agora vamos para o segundo tempo, que começou do mesmo jeito que o primeiro. Muita imposição ofensiva do Chelsea, pressão no campo de ataque, controle total da posse de bola. Na primeira grande chance da etapa inicial, o Cucurella teve liberdade total ali para finalizar do bico da grande área, um pouco mais fora da área, para finalizar, e a bola acabou passando ali rente à trave. O Renato então resolveu mexer no time, né, desfazer o sistema com 3 zagueiros e também trocar o centroavante. Saiu então o Thiago Santos, entrou o Keno, e aí com isso o Arias voltou a ser ponta direita, e o Keno ficou aberto pela esquerda, e o Everaldo substituiu o Cano na frente. Foi dele, inclusive, do Everaldo, a primeira oportunidade tricolor do segundo tempo, né, que finalizou em cima do goleiro Sanches. Poucos minutos depois, mais um gol do Chelsea e mais um gol do João Pedro. Um contra-ataque de manual puxado pelo brasileiro, aproveitando ali o passe que o Enzo achou. Ele até tinha ali outras opções de passe do lado oposto, eram 4 contra 2 no contra-ataque, mas ele resolveu tudo sozinho, cortou para dentro, finalizou firme. A bola ainda tocou o travessão para deixar o gol ainda mais bonito. E aí, com 2 atrás do placar, time mais aberto, em tese seria ainda mais difícil para o Fluminense conseguir reverter a situação. O Chelsea passaria a ter o contra-ataque mais vezes no jogo, e para isso o Maresca resolveu ali também reoxigenar o ataque, tirando o autor dos 2 gols e cria do Fluminense, diga-se, o João Pedro, que vale lembrar chegou ao Chelsea com a abertura da segunda janela no último dia 30, ele estava de férias aqui no Rio de Janeiro, estava fazendo sua estreia como titular, né? Ele estreou com a camisa do Chelsea no segundo tempo da partida das quartas de final contra o Palmeiras, e aí entrou no ataque o Nicolas Jackson, que foi o titular do ataque dos Blues ao longo da temporada, e deve perder muito espaço, inclusive, com as chegadas não só do João Pedro, mas também do Delap, que vem sendo o titular aí do Chelsea nesse Mundial. Acho até que com a chegada do João Pedro, essa disputa aí pela titularidade tende a ficar a favor do brasileiro. Depois dessa semifinal, então, nem se fala. E além disso, houve também uma inversão dos pontas, né? O Pedro Neto e o Nkunku trocaram de lado. O francês passou a jogar em cima do Guga, eu ia falar Gugu de novo, né? Inclusive o Guga se mostrou o elo fraco, né, da defesa tricolor no primeiro tempo, e o português passou a jogar ali no mano a mano com o René. O Nkunku, inclusive, quase marcou o terceiro, mas o Thiago Silva tirou quando a bola já tinha passado do Fábio, já ia ser um gol ali iminente que o zagueirão, o monstro tricolor, conseguiu tirar. Não foi exatamente em cima da linha, mas a bola já tinha ali passado por todos os defensores, quase todos, não pelo Thiago. Segunda mexida do Renato, saiu o Nonato e entrou o Soteldo. Com isso eu esperava o Arias vindo jogar por dentro, com o venezuelano assumindo a ponta direita. Mas o que se viu num primeiro momento foi ele jogando centralizado, com o Arias indo para a esquerda e o Keno para a direita. Mas não durou muito tempo isso não, eles rapidamente voltaram ali para a configuração mais natural, o Arias centralizado, o Soteldo na direita e o Keno na esquerda. E o Chelsea continuou em cima, seguiu criando chances, dessa vez com o Gusto finalizando de fora da área, depois de muitos passes, bola passando ali pelo meio da área, jogadores tentando o melhor espaço para poder finalizar, recuar a bola, o Gusto finalizou com muito perigo, e foi o último lance dele no jogo, porque entrou o Reece James, que não podia começar a partida, jogar muitos minutos, e entrou também o Madueke no lugar do Pedro Neto, que, na minha opinião, foi o nome da partida, especialmente o primeiro tempo do Pedro Neto, foi absurdo, foi o melhor jogador desse jogo, beleza? Cara, chamava muita atenção a passividade da marcação do Fluminense nesse momento do jogo. E muito inteligentemente, o Palmer começou a passar o pé por cima da bola, provocar, cortar para lá e para cá, para quê? Para tirar os jogadores do Fluminense do sério e tentar ganhar cobranças de falta próximas da área. Ele até parou nisso, depois que ele chegou, tomou uma boa chegada ali do Nonato, que não tomou nem amarelo, mas deveria, porque foi ali uma chegada forte, inclusive utilizando o braço, mas era isso que o Palmer realmente estava procurando, beleza? E aí, diante desse cenário, cara,
O Renato, foi para sua cartada final ali no jogo, tirou o Hércules e o Bernal e entraram o Canóbio e o Lima. Ficou então assim um time totalmente aberto, sem volante, foi pro tudo ou nada, na final estava precisando de 2 gols, então a defesa era o de menos, e já que os volantes estavam mordendo pouco, a opção foi por ter jogadores mais ofensivos, ocupando as posições na frente da zaga. Ainda assim me chamou muita atenção a permanência do Guga em campo, os 90 minutos, estava sendo um elo fraco ali da defesa, e faria mais sentido para mim colocar um ponta que ajuda a marcar muito, como o Canóbio, na lateral do que como volante, principalmente abrindo mão ali do Hércules, que foi tão importante ali nos últimos jogos, e que é um pulmão, né, ofensivo. É um jogador que tem muita resistência física, força física também para aguentar as trombadas e tem muito poder de infiltração na área. Quando você abre mão de um jogador como esse para improvisar um ponta de volante, um meia de volante, porque saíram os 2 volantes, entraram um ponta e um meia. Realmente ficou complicada ali a situação para o Fluminense nesse tudo ou nada aí. E aí na primeira chance do Lima, ele até pegou na veia um chutaço, mas a bola subiu demais. O Chelsea também teve uma chance com o Nicolas Jackson, ele roubou a bola ali do Inácio na saída de bola, finalizou com um pouco ângulo na rede pelo lado de fora. O Fluminense teve uma chance numa bola parada, em que o Thiago Silva de cabeça acabou acertando a barriga do Inácio, que virou e chutou para fora. O árbitro já tinha parado o lance, porque ele viu ali um toque de mão do Inácio, nesse momento que a bola explode na barriga dele. Não houve esse toque de mão, mas no fim das contas não influenciou nada, porque o chute do Inácio acabou saindo torto, né, para fora. E as últimas substituições foram as saídas do Enzo e do Nkunku, e as entradas do brasileiro Andrei Santos e também do Dewsbury Hall, muito mais para gastar tempo e esfriar o jogo do que qualquer outra coisa. A última chance ali do Fluminense foi o Everaldo acertando um voleio em cheio, porém sem direção. Números finais de jogo, galera: 54% de posse de bola para o Chelsea, 17 finalizações, 5 no alvo, contra 10 do Flu, 3 certas. E é isso, né, gente? Não deu para o Fluminense, Chelsea na final, mas já foi muito mais do que qualquer um esperava, inclusive o torcedor do Fluminense. Mas é como eu disse para um amigo meu tricolor hoje de manhã lá na academia, mesmo que aconteça o pior, cara, não há motivo para ficar triste. A campanha que o Fluminense fez foi digna de muito orgulho para o seu torcedor. Eu sei que é sempre frustrante quando o time chega tão perto de uma final ou da possibilidade de um título e acaba não conseguindo o objetivo maior. Mas no caso dessa competição, era meio que esperado, né? O meu mantra nessa competição, mas aí ninguém tinha a obrigação de abraçar esse meu discurso, era o de que a expectativa era a mãe da frustração. Então eu entrei no campeonato, né? Eu sou botafoguense, todo mundo aqui sabe, talvez não esperando nem passar da fase de grupos, né? Haja visto o grupo que o Botafogo se classificou. Então qualquer passo a mais que o Botafogo fosse dando dentro da expectativa que se tinha antes, era uma surpresa boa para mim. Então eu tive apenas uma surpresa boa, depois eu tive uma decepção ali com a eliminação, mas, cara, na minha cabeça, se ela não viesse nesse momento, ia vir mais tarde. Talvez o tricolor, torcedor do Fluminense, ele tenha, eu não vou dizer a palavra iludido, mas ele tenha ficado cada vez mais animado e meio que transformado esse sonho em algo realmente que dava para se realizar, já visto como ficou tão perto, né? O Fluminense foi até a última semana de competição, foi o primeiro time a chegar nos Estados Unidos e foi o último a sair, né? No caso, falando das 4 equipes aqui brasileiras. Mas, enfim, como eu vinha dizendo, né, no caso dessa competição, não ser campeão era o normal, era meio que esperado. Ser eliminado, uma hora ou outra, iria acontecer. Não exatamente pelo adversário, que não era, digamos, acessível, afinal estamos falando de um 4º colocado da última Premier League, não era um dos bichos mais feios, né, um dos bichos papões mais feios dessa competição, mas é surpreendente pensar que o Chelsea conseguiu, inclusive, chegar na final. Até o Chelsea conseguiu surpreender. Não dá para dizer que era esperado que o Chelsea fosse tão longe no torneio também. Não era isso que eu projetava, e acho que não era isso que ninguém que acompanha projetava antes da competição começar. E muito menos depois da derrota acachapante que o Flamengo conseguiu sobre eles na segunda rodada da fase de grupos. Esse fator também deve ter servido para encher o peito do torcedor do Fluminense de confiança. Mas o Fluminense não tem um poderio ofensivo que tem o Flamengo, assim como o Palmeiras também não tinha. E mesmo tendo ali 15 bons minutos do segundo tempo, acabou sendo presa fácil para os ingleses, falando do Palmeiras, né? E aí, na minha visão, o Fluminense estava ali no meio do caminho entre o Flamengo e o Palmeiras no que diz respeito às chances
para esse jogo. Tinha condições de fazer um jogo melhor que o Palmeiras? Tinha, mas não tão bom quanto o Flamengo fez. Acabou que não conseguiu tanto assim ser o Fluminense impositivo que foi na estreia diante do Borussia Dortmund, não conseguiu ser o Fluminense letal nos mata-matas contra a Inter e contra o Al Hilal. Quando parecia que o forte calor e o esforço maior da correria, da pressão alta, iriam fazer o Chelsea cansar, foi o Fluminense que cansou de correr atrás. Isso ficou visível depois do segundo gol e a morosidade da marcação. O terceiro gol ficou muito mais perto de sair do que a diminuição do placar em algum momento. Mas, cara, nada disso pode mudar o fato de que o Fluminense foi o brasileiro mais bem colocado da primeira Copa do Mundo de clubes de todos os tempos e chegando muito mais longe do que qualquer um esperava. Top 4, o único não europeu entre os semifinalistas, recolocando o Renato Gaúcho numa condição de treinador respeitado dentro do futebol brasileiro. Muito provavelmente também colocando o John Arias na mira de vários clubes europeus nessa janela. E voltando para o Brasil com os cofres cheios de dinheiro também, o que vai ser muito importante para as finanças do clube, que não tem dos maiores orçamentos do futebol brasileiro, da América do Sul, era inclusive o menor orçamento entre os quadrifinalistas do Mundial, não é um clube que é uma SAF, não tem um estádio próprio ali para fazer uma grande receita ao longo da temporada, mas vai poder não só equalizar dívidas, se é que existem grandes dívidas assim lá no Fluminense com essa grana, como também vai poder investir em outros bons reforços aí para a sequência da temporada. Lembrando que o Fluminense está vivo, tanto na Copa Sul-Americana, como também na Copa do Brasil. E também está bem posicionado no Brasileiro, fez um início de Brasileiro aí também muito bom, beleza? Antes da parada. Então, gente, parabéns ao Fluminense, que representou muito bem não só o futebol brasileiro, mas principalmente o seu povo, sua gente, sua torcida, que é o que mais importa. A gente sabe que não são todos que compram o discurso de torcer para os times daqui, especialmente os rivais não compram. Eu não comprei, beleza? Mas uma coisa é o Nicolas, torcedor botafoguense, que ligou a TV para assistir o rival numa cena de Mundial, obviamente não torceu a favor. E outra coisa é o que todos nós brasileiros, fãs de futebol, temos que admitir. Se o futebol brasileiro sonhou em ganhar esse Mundial, o sonho que parecia impossível só se tornou meta não alcançada nas mãos e nos pés do Fluminense Futebol Clube. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no nosso canal. E até a próxima!